Então, a gente parou nessa questão, agora a gente vamos dar continuidade às demais, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Essa questão aqui é uma questão que foi cobrada no Enem e a gente vai analisar ela passo a passo. Eu só vou minimizar aqui o bate-papo novamente para poder explicar, porque está por cima da tela dos slides, tá bom? Mas qualquer coisa, levanta a mãozinha que eu vou saber que você está em dúvida, tá? Então, vamos lá analisar a questão. A busca por substâncias capazes... A Andressa está tentando entrar, só que pede uma senha. Laís disse para ela que vai ficar gravado, aí depois eu repasso para ela, tá? Depois eu vejo essa questão da senha, porque eu acho que ela instalou sem ter acessado o link, tá? Mas depois, porque não tem como eu acessar a senha agora, mas depois eu vou enviar sempre a senha e o ID da reunião para também não acontecer isso mais, tá bom? Avisa ela. Então, vamos lá. A busca por substâncias capazes de conter os insetos, né, que atacam as plantações de tomate no Brasil, levou à síntese e ao emprego de um feromônio. Olha, gente, os bichos, novamente, os feromônios, não se esqueçam dele, tá? Com a seguinte forma estrutural. Eu já falei para vocês, caçada aos bichos, não se esqueçam. Uma indústria, aí você tem aqui o feromônio, tá? Aí ele diz o seguinte, uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades. Ele quer um substituto para essa substância aqui, que ele possui um tipo de isomeria, com certeza. Aí ele quer saber um substituto para essa substância, mas que obedeça algumas propriedades estruturais que já tem nessa estrutura aqui. Vamos chamar essa estrutura aqui A, tá bom? Da original. O que é que eles querem que aconteça? Né? Ele tem que preservar no feromônio sexual função orgânica, a função orgânica tem que ser preservada. Aí a gente analisa qual a função orgânica presente aqui nesse feromônio. Você tem aqui, ó, carbono ligado com a dupla oxigênio e o que? Outro oxigênio e o CH3. Eu estou tirando isso aqui da forma condensada. Que função orgânica é aqui? Função éster. Então, eu tenho que permanecer a função éster no outro feromônio que eu for escolher, tá bom? Não posso mudar a função. Não pode ter outra função que não seja éster. Eu tenho que permanecer com cadeia normal. Se eu tiver cadeia ramificada, pode prestar atenção, ele tem cadeia normal, não tem ramificação. Se tiver ramificação, eu posso considerar ele como um bom feromônio? Não posso. O que mais? Ele tem que ter isomeria do tipo geométrica original. Qual é a isomeria geométrica original dessa substância? Se eu observar aqui, esse grupo tem isomeria. Para ter isomeria geométrica, eu tenho que ter duplas ligações. Tem aqui duplas ligações e duplas. Vamos analisar o tipo de isomeria. Nessa situação aqui, eu tenho hidrogênio, hidrogênio, e aqui hidrogênio e hidrogênio. Qual tipo de isomeria aqui? Eu tenho isomeria do tipo cis. Conseguem ver? Beleza, aqui eu tenho isomeria cis. E aqui eu teria o que? Isomeria do tipo trans, ó, hidrogênio de lados opostos, esse composto todinho e esse outro lado todinho em posições diferentes. Então, eu tenho que ter um composto que ele tem isomeria do tipo cis e isomeria do tipo trans, tem que ter a função orgânica éster e o que mais? Não pode ter ramificação. Quando a gente fala a palavra ramificação, de cara, qual é a alternativa que eu elimino? Vamos lá, se vocês estão analisando mesmo. Exatamente, Lázaro, arrasou. Mas vamos lá, qual é a primeira alternativa? Vocês, quando estiverem lá na provinha do Enem de vocês têm que ser espertos, tem que ser rápido. Qual a primeira alternativa vocês iam eliminar? Quando eu falo em ramificação, qual que vocês eliminariam? Bora lá. Letra B, exatamente. Eu elimino a letra B, porque eu tenho uma ramificação e eu não posso ter ramificação. Depois, quando eu falo função orgânica, eu tenho que ter função orgânica éster. Qual é as alternativas que eu ia eliminar por não possuir função orgânica éster? Qual a primeira que eu elimino? Bora lá. Letra A, por quê? Letra A, porque aqui eu tenho a função éter, ó. Só tem um oxigênio. C, O e C. Eu tenho aqui a função éter, então eu elimino. Conseguem observar isso? Qual outra que eu elimino? Função letra D, novamente, porque na letra D eu tenho função éter, oxigênio entre carbonos, correto? Oxigênio entre carbonos. E aqui também eu tenho oxigênio, só voltando, tá? E aqui também eu tenho oxigênio entre carbonos, função éter. Eu já vou eliminando. Olha o tanto de alternativa que eu eliminei. Se você for chutar, meu amigo, você ainda acerta. Eu fico entre quais funções orgânicas? Quais alternativas? Eu fico entre a alternativa C e a alternativa E.
Como eu vou diferenciar agora? Se você observar, na alternativa C, você tem aqui duas isomerias cis, que nem no primeiro composto, correto? Aqui, duas isomerias cis. Mas nessa situação eu teria outra isomeria cis. Eu posso acontecer isso? Não, eu tenho que ter um isômero trans. Por isso que a letra C eu elimino. E essa outra tem um 2 cis, tá? Bem-vinda, Andressa. Conseguiu. Aqui eu tenho dois isômeros cis. Corretinho, eu tenho dois isômeros cis do mesmo lado. Mas aqui eu tenho o que é o isômero trans, em lados opostos. Obedeceu todas as propriedades que está falando a questão, belezinha, você vai ficar com medo? Não, quando você vê uma questão dessa, você corre para o abraço, beija a prova, cheira a prova, morde ela e vai ser o quê? Feliz com sua aprovação. Beleza? É uma questão do Enem, não precisa nem ficar com medo. Conseguiram entender? Olha aí, a Carolina está começando a se apaixonar, ela já está com vontade de morder a prova, não é, Carol? Olha, eu te falei, só medo. Professora, eu tô muito perdida. Perdida que nada, menina. Pode continuar, gente? Passar para frente? Bora lá. Continuando. Então, novamente, a adrenalina, hormônio natural elaborado pelas glândulas suprarrenais e potente estimulante cardíaco e hipertensor, é um composto orgânico que apresenta a seguinte fórmula estrutural representada abaixo. Eu tenho a fórmula estrutural da adrenalina e ele pergunta quantos isômeros opticamente ativos apresenta esse hormônio. Quando a gente fala de isômeros opticamente ativos, a gente tem que lembrar o que é a isomeria óptica, como é que eu tenho um composto óptico e o que seria esses isômeros opticamente ativos. Primeiro, para a gente analisar o que seria um isômero opticamente ativo, você tem que dizer o seguinte, o número de isômeros opticamente ativo, vou chamar OI, tá? Vai ser igual a 2 elevado a N. Eu tô colocando assim porque nas outras vezes eu já deixava pronto e o PowerPoint ele não conseguia elevar esse Nzinho, tá? Mas vamos lá. Para me saber quantidade de isômeros opticamente ativa, eu tenho que botar 2 elevado a N, onde esse N é o número de carbonos quirais da substância. O que é um carbono quiral? Carbono quiral é quando eu tenho um carbono em que todos os seus átomos são o quê? Diferentes entre si. Eu tenho 4 átomos ligados ao carbono e todos eles são diferentes. Para mim ter um carbono quiral. Então, se eu quero saber a quantidade de isômeros opticamente ativos, eu pego o número 2 e elevo a quantidade de carbonos quiral. Eu vou olhar nessa substância. Onde é que eu tenho carbono quiral? Já vou explicar isso passo a passo, mas vamos primeiro fazer a questão para os alunos que já não estão com dúvida com relação a isso, tá? Então, vamos lá. Se você observar, onde eu tenho as duplas ligações, eu não tenho como ter carbonos quirais. Por que acontece isso? Porque aí eu teria ligantes iguais, tá bom? Mas se eu observar isso aqui, por exemplo, só um minuto. Letra... Só um minuto. Já, Maria. Bora lá. Quantos carbonos quirais eu teria aqui? Se você observar, a única possibilidade de carbono quiral seria nessa posição aqui, ó. Por que aqui eu teria um carbono quiral? Porque aqui eu preciso de mais um hidrogênio, correto? Eu teria um grupo diferente, outro grupo diferente, esse outro grupo aqui todinho diferente e esse outro grupo aqui todinho diferente. Quantos carbonos quirais eu teria? Eu teria o quê? Apenas um carbono quiral, um carbono que ele é opticamente ativo. Então, nessa situação, eu teria o quê? 2 elevado a 1, que seria o quê? 2. Eu tenho 2 isômeros opticamente ativos. Então, seria o quê a resposta? Deixa eu ver se alguém acertou. Isso. Beleza. Prontinho. Então, eu teria o quê? Apenas um carbono quiral. Conseguiram entender? Só um minuto. Deixa eu ver quem está com dúvida. Beleza. Entendeu, Maria? Prontinho. Agora, além de eu saber a quantidade de carbonos opticamente ativos, eu posso também saber a quantidade de carbonos opticamente inativos. Como é que eu faço? Os isomeria opticamente inativa seria quando eu tenho 2 elevado a N, a quantidade de átomos de carbonos quiral, dividido por 2. Eu já achei o 2 elevado a N, não achei que foi quanto? 2. Eu só boto 2 dividido por 2. Quantos
carbonos. Opticamente inativa eu teria apenas um inativo. Por que que isso acontece? Agora a gente vai analisar, a gente soube a resposta, a gente vai analisar agora o que seria esse bendito opticamente ativo, que eu não estou entendendo ainda, professora. Vamos lá. Quando você tem uma substância que ela é opticamente ativa, é quando essa substância consegue desviar a luz polarizada. Professora, mas que bendita luz polarizada é essa? Imagine que você tem uma fonte de luz luminosa, você faz a incidência sobre um polarizador, onde ele vai... Quando você tem essa fonte de luz luminosa, a luz normal, ela vai para vários campos diferentes, várias direções diferentes. Então, aqui ela não é uma luz polarizada, porque ela está indo para várias direções. Quando é que você polariza uma luz? Quando você consegue fazer com que essa luz vá apenas em uma direção. Você faz isso com o uso de um polarímetro. Você faz a incidência da luz e, a partir daí, desse polarímetro, você consegue polarizar a luz. Quando essa luz polarizada passa sobre uma substância que possui atividade óptica, dependendo de onde ela vai deslocalizar a luz, ela vai fazer um desvio dessa luz polarizada, essa substância que é opticamente ativa. Dependendo da direção de onde ela vai desviar a luz polarizada, por isso que eu digo isso, tem substâncias que você vai incidir a luz e ela não vai desviar de forma alguma. Quando ela não desvia essa luz polarizada, eu digo que ela é opticamente inativa, ela não tem atividade óptica. Mas se eu digo que essa substância ela tem atividade óptica, é porque em alguma situação ela vai desviar a luz ou para a direita ou para a esquerda. Aí eu digo que ela é opticamente ativa, tá bom? Então vamos só mais analisar uma situação. Eu tenho aqui a luz normal, que está em vários campos, tá? Luz normal. Fiz a incidência, passou pelo um prisma, um polarizador, e aí, nessa situação, eu vou incidir a luz aqui. Quando eu faço a incidência da luz em uma solução onde tem assimetria, para me ter também substâncias ópticas, eu tenho que possuir assimetria. Já vou explicar o que é essa bendita assimetria. Eu fiz a incidência nessa luz. Digamos que aqui eu tenho um composto A, uma solução A, e aqui eu tenho uma solução B, tá bom? Se eu fizer a incidência da luz nessa solução A e a incidência na luz na solução B, se a solução A ela for opticamente ativa, só um minuto. Se a solução A for opticamente ativa e ela desviar a luz para a direita, eu digo que ela é o quê? Destrógena, ou R, tá? Destrógena vem de destro, mão direita. Eu faço um giro no sentido quê? No sentido horário. Eu faço um giro para a direita no sentido horário. É destrógeno. Vocês precisam saber quando é que uma substância vai ser destrógena, levógena? Não, vocês precisam só saber esses conceitos, tá bom? E quando eu faço a incidência, essa substância, ela desloca a luz para o lado esquerdo, fazendo o giro anti-horário, eu tenho o isômero levógeno ou o isômero S chamado, tá bom? Então, eu estou conseguindo fazer o deslocamento dessa luz, o desvio da luz. Quando isso acontece, o desvio da luz polarizada, eu tenho substâncias opticamente ativas. Mas digamos que você pega essa solução A com 50% dela e você pega essa outra solução B com mais 50% dela e vocês misturam elas junto. Você mistura essas duas substâncias, A mais B. Quando isso acontece, e eu faço a incidência agora da luz nessa mistura dessa solução, eu não vou ter desvio da luz. Por quê que eu não vou ter desvio da luz? Beleza. Ah, tu tá explicando aí para os outros. Muito obrigada, Maria. Beleza, bora lá. Vamos lá. Ó, nessa situação, como você tem levógeno e você tem destrógeno, se você misturar essas duas, metade de uma e metade da outra, em uma solução, quando você fizer a incidência da luz, essa situação, você vai ter o quê? Muito bem, Laís, você vai ter misturas racêmicas. Misturas racêmicas. O que seria misturas racêmicas? Racêmicas, tá? Racematos ou misturas racêmicas. O que seria isso? São substâncias opticamente inativas, elas não possuem atividade óptica. Se eu inserir a luz, o que vai acontecer? Se eu inserir a luz, eu não vou ter desvio dela, vai continuar a mesma coisa.
Como é que eu provo isso? Quando você faz a incidência dessa luz, quantos isômeros opticamente ativos você ia ter? Você teria um carbono quiral, onde você poderia formar uma substância levógena e uma substância destrógena, com 2 carbonos opticamente ativos. Quando você tem 2 carbonos opticamente ativos, que seria 2 elevado a 1, que é igual a 2, você teria quantas misturas racêmicas? Apenas uma, porque você está misturando a metade e metade de 2 substâncias, 50% e 50%. Conseguiram entender? Continuando. Então, quando é que eu tenho um carbono assimétrico, uma molécula assimétrica? É uma molécula que não tem simetria. Elas não são simétricas entre si. Elas possuem assimetria. Elas não têm um campo. Elas não conseguem... Exatamente. Quando eles se anulam, Laís, eles ficam inativo, tá bom? Opticamente inativo. Eles conseguem se anular, porque você tem 2 misturas que elas conseguem desviar a luz e a substância diferente. Desliga o áudio, por favor. Só um minuto, deixa eu passar aqui a gravação. Então, vamos lá. Quando é que eu tenho molécula assimétrica, né? Quando eu tenho molécula assimétrica, não existe simetria. E para mim fazer um carbono que ele seja quiral, eu tenho que ter os 4 ligantes diferentes entre si. Por exemplo, esse carboninho que está apresentado, ele é diferente, porque ele tem esse grupo, esse grupo, esse grupo, que são todos diferentes entre si. Então, quando isso acontece, se eu colocar essa substância em frente ao espelho, ela vai conseguir ter a imagem especular dela, e elas não conseguem se sobrepor. Se você conseguir colocar essa substância aqui, elas vão ter, são 2 coisas diferentes. É como se você estivesse olhando para a sua mão no espelho e você tentasse sobrepor as suas mãos. O dedão vai ficar de um lado e o outro dedão do outro. Vou já mostrar para vocês. Olha aí, se vocês tentarem sobrepor essas 2 mãos de vocês, as mãos de vocês, elas são assimétricas. O que quer dizer assimétrica? Quando você sobrepõe elas, você não consegue ter uma sobreposição perfeita. Consegue observar isso? Mas quando é que eu tenho simetria, professora? Quando você tem simetria, é como se fossem essas 2 garrafas. Se você colocar essa garrafa em cima da outra, você tem o quê? Uma sobreposição perfeita. Então, quando você tem os carbonos assimétricos, carbonos quirais, moléculas assimétricas e carbonos quirais, tem essa condição aí de elas não conseguirem se sobrepor. Diferentemente de 2 garrafas, que elas têm simetria e elas se sobrepõem. Correto até aí? Belezinha? Continuando. Essa substância aqui, quantos carbonos quirais ela possui? Possui um carbono quiral e outro carbono quiral. Nessa situação, se eu fosse fazer testes, porque foi dúvida de algum aluno, por exemplo, eu poderia ter várias posições para essa situação. Eu poderia ter um carbono quiral aqui destrógeno e um levógeno, destrógeno, levógeno, assim como eu posso trocar eles aqui em posições diferentes. São as diferentes situações que eu posso ter destrógeno e levógeno dessa substância aqui que possui 2 carbonos quirais. Aí eu posso fazer as contagens. O 1 e o 2, se vocês observar, o 1 e o 2 e o 3 e o 4, eles são enantiômetros, eles são opticamente ativos, eles são imagens especuladas um do outro e eles não se sobrepõem. Mas se você comparasse o 1 e o 3, assim como o 2 e o 4, o que eles seriam entre si? Se vocês observar, o 1 e o 3, ele possui o Dzinho aqui e o outro Dzinho. Se eu sobrepor, eles 2 vão ficar em cima do outro. Consegue observar isso? Então, aqui eu teria sobreposição. Então, quando isso acontece, eu não posso dizer que eles são isômeros ópticos. Eles não são enantiômetros. Eles seriam o quê? Diastereoisômeros. Como é que eu acho os diastereoisômeros? Seria fazendo tentativas, realmente montando as estruturas. Mas isso não é muito comum ser cobrado para vocês. Mas eu estou colocando aqui que como vocês conseguem achar os diastereoisômeros? Vocês fazem os isômeros opticamente ativos, fazem os testezinhos, e aí vocês vão montar as estruturas. É a partir daí, aquelas que não se sobrepõem, aquelas que se sobrepõem, elas são diastereoisômeros. As que não se sobrepõem são o quê? Enantiômeros. Só para ficar a critério de informação para aqueles que quiserem estudar um pouco mais aprofundado, tá bom? Aí, por exemplo, nessa situação, quantos isômeros opticamente ativos eu teria? Eu tenho 2 carbonos assimétricos, 2 carbonos quirais, 2 elevado a N. Então, seria 2 elevado a 2. Quantos opticamente ativos? 4. Eu teria 4 opticamente ativos. Quantos opticamente inativos, misturas racêmicas, eu teria? Seria 2 elevado a N dividido por 2. Seria o quê? 2 elevado a 2 dividido por 2, que daria o quê? 2.
eu teria metade de mistura racêmica. Esses aqui seriam o que? Opticamente inativos. E esse aqui seria o que? Os opticamente ativos. Deixa eu ver, dúvida? Exato, Maria, muito bem. Então, nessa situação, acho que foi o Lázaro também que perguntou sobre diastereoisômeros, mas ficou claro, pessoal, essa situação bem aqui, que vocês precisam saber a quantidade de isômeros opticamente ativos, usando a formulazinha, você faz a quantidade de opticamente ativos, e os de inativos seria essa situação. E lembrar que quando você tem um desvio para um lado e desvio para o outro, você tem duas possibilidades. Agora, preste atenção, isso eu faço quando eu tenho carbonos quirais que eles têm ligantes diferentes entre si, tá bom? Observe esse aqui, o plano de simetria dessa substância. Se vocês observar, existe uma simetria entre essa substância. Por quê? Aqui eu tenho 2 carbonos quirais. Mas se você observar, o ligante desse carbono aqui, quem é? O OH, CH3 e hidrogênio, é isso? E quais são os ligantes desse aqui? OH, CH3 e hidrogênio. E eles possuem ligantes iguais. Quando isso acontece, eu tenho a famosa situação da isomeria meso. Não é muito comum isso para vocês, mas cai no Enem, tá bom? Isomeria meso. O que seria isomeria meso? É quando você possui esse plano de simetria entre ele, que você tem 2 carbonos quirais que eles têm os mesmos ligantes entre si. Nessa situação, quantos opticamente ativos você teria? 2 elevado a n. Seria a mesma situação desse. Você teria 4 opticamente ativos. Você teria quantos inativos? 2 elevado a n dividido por 2, que seria quantos inativos? 2. Mas nessa situação, você teria 4 opticamente ativo, 2 opticamente inativo e mais um meso, um isômero meso. Um isômero que ele não seria nem opticamente ativo e inativo. Ele seria, de certa forma, inativo, mas ele não teria sobreposição nem seria imagem especular dos outros, tá bom? Então, aqui nessa situação, você tem isômero meso. Quando é que acontece? Quando você tem 2 carbonos quirais que ele tem os mesmos ligantes. Ficou claro? Beleza. Se mudasse a posição de um deles, se um deles tivesse uma posição diferente, ele já não seria isômero mesmo, viu, Caroline? Não seria mais isômero mesmo. Mais alguma dúvida? Qualquer um, para eles terem isomeria meso, ter a possibilidade de acontecer um meso, você teria que ter o quê? Você teria que ter 2 carbonos, sendo que esses carbonos eles são quirais, têm ligantes diferentes, mas quando você compara um quiral com o outro quiral, eles têm os mesmos ligantes entre si, é como se eles fossem gêmeos, tá? Então, nessa situação, você teria o tipo de isomeria meso, tá bom? Anotem tudo isso aí, que são informações importantes. Então, vamos continuar. Essa próxima questão. Essa questão aqui está falando sobre essa substância, não vou ler o texto, porque ele fica longo, para a gente não perder muito tempo, tá? Aí você tem aqui essa substância, aí ele pergunta o seguinte sobre ela. Com base no texto, nos conhecimentos sobre isomeria óptica, assinar a alternativa correta. O texto está falando sobre essa estrutura em si, que é a forma estrutural do ácido lático. O ácido lático é aquele ácido, quando a gente faz muita musculação, a gente fica com os músculos doendo, pela produção desse ácido aí e a redução do oxigênio. Então, vamos lá. Letra A. Os isômeros ópticos dos ácidos láticos possuem propriedades fisicoquímicas diferentes, como pontos de ebulição e pontos de fusão. Lembrando, coloquem no caderninho de vocês quando vocês estiverem fazendo as anotações. Quando a gente tem isômeros ópticos, seja destrógeno ou levógeno, ele só vai fazer o desvio da luz polarizada, mas a quantidade de átomos de carbono e hidrogênio são as mesmas, tá bom? É a mesma forma molecular. Então, na situação dos isômeros ópticos, eles possuem, sim, pontos de ebulição e fusão iguais, e não são diferentes, tá bom? Por isso que tá errado. Eles sempre irão possuir pontos de fusão e ebulição iguais, os 2 isômeros, levógeno e destrógeno, tá? Letra B. O ácido lático isolado no músculo por bezelhos era opticamente ativo, porque possuía um plano de simetria. Para você ter um isômero opticamente ativo, ele tem que ter plano de simetria? Não, eles têm que ser o quê? Assimétricos. Por isso que a letra B é errada. Letra C. O ácido lático possui 2 carbonos quirais e 2 isômeros ópticos, que são diastereoisômeros? Não. Por quê? Vamos analisar. Eu tenho 2 quirais, não é isso? Esse aqui é quiral por quê? Esse grupo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse.
E esse aqui tem um hidrogênio para cá, que também tem 4 ligantes diferentes entre si. Então, tem 2 carbonos quirais. Quantidade de opticamente ativos? 2 elevado a 2, que seria o quê? 4. Quantidade de opticamente inativos? Ativos. Opticamente inativos? 2 elevado a 2 dividido por 2, que seria o quê? 2. Eu tenho 4 ativos, 2 inativos. E quantos ele diz que ele teria 2 ópticos que são diastereosômeros? Não, eles têm 2 ópticos, se eu digo que ele é óptico, eles são o quê? Enantiômeros, tá? Eles são 2 enantiômeros, destrógeno e levógeno. E aqui eu tenho quantos levógeno e destrógeno? Eu tenho o quê? 4, entendeu? Eu tenho 4. 2 levógeno e 2 destrógeno, porque eu tenho 4 opticamente ativos. E ele disse o quê? 2. Letra D. O ácido lático do leite fermentado, isolado por Shelley, pode formar até 2 misturas racêmicas. Ele pode formar até 2 misturas racêmicas? Pode formar 2 misturas racêmicas. Mas, além das misturas racêmicas, eu também tenho os diastereosômeros. Que são os diastereosômeros? Aqueles testezinhos que eu falei para vocês, que vocês podem fazer, é aquele que não se sobrepor, os que se sobreporem, mas mesmo não sendo misturas racêmicas, o que é que eles serão? Eles serão o quê? Diastereosômeros. Por isso que não seria letra D, tá bom? Porque você também tem a possibilidade dos diastereosômeros serem formados. Letra E. O ácido lático do leite fermentado isolado por Shelley tinha 2 enantiômetros em quantidades iguais à mistura racêmica. Eu posso dizer isso? Sim. Só um minuto, correndo contra o tempo. Vou ter que correr um pouquinho aqui para fazer essa questão, porque está acabando o tempo, tá, gente? Então, seria o que? Letra E. Porque você poderia, sim, ter a quantidade de misturas racêmicas igual à quantidade de enantiômeros. Só um minuto, dúvidas? O que seria Shelley? É o nome da pessoa. Laís, é o nome da pessoa do texto, porque eu não li o texto. Tá bom? Foi pior. Então, gente, só passar aqui pra gente fazer mais uma questão, só um minuto, rapidão, tá? Qualquer dúvida, só falar depois comigo, tá? Ó, continuando. Deixa eu fazer uma bem aqui que é mais interessante, deixa eu ver se essa aqui é a última. Não, deixa essa mesmo, bora lá. A glicose é uma das principais fontes de energia. Opa! A glicose é uma das principais fontes de energia. Só um minuto. É porque não dá para ler, não, quando vocês estão falando. Só um minuto. A glicose é uma das principais fontes de energia para o ser humano, sendo também conhecida como açúcar do sangue. Atente para a estrutura da glicose. Você tem a estrutura da glicose e eles fazem algumas informações a respeito. Eita, Laís, pois é, eu estava pensando que o nome Shelley já era alguma regra, né? É o nome da mulher, criatura do texto. Prontinho. Então, no que diz respeito à isomeria óptica que ocorre com a estrutura da glicose, assinale a afirmação verdadeira. Eu tenho aqui essa estrutura, e aí diz o seguinte, letra A, na estrutura existem 2 átomos de carbonos assimétricos. Para ser assimétricos, eles têm que possuir assimetria, tá? E, além disso, ele tem que ter carbonos quirais. Quantos carbonos quirais eu tenho aqui na substância? Vamos lá ver. Esse aqui seria quiral? Esse aqui não seria quiral porque ele teria 2 ligantes aí iguais, que seria o que? Os hidrogênios. Primeiro, eu teria 2 hidrogênios aí. Posso considerar? Não. Nessa situação aqui, eu também não posso considerar esse aqui como quiral, porque ele tem 2 hidrogênios, ó, tá vendo? Iguais. Mas esse aqui, ele possui todos os ligantes diferentes. Olha só. Esse aqui possui todos os ligantes diferentes, esse aqui seria o grupo todinho, consegue ver? Beleza. Esse aqui também, os ligantes deles são todos diferentes, esse grupo aqui todinho. E esse aqui todinho seria diferente. Esse aqui também é quiral e esse também aqui é quiral. Depois vocês conferem direitinho. Então, quantos carbonos quirais eu tenho na estrutura? Eu tenho 4. Então, eu posso dizer que eu tenho apenas 2 átomos de carbonos assimétricos? Não, tenho mais de 2 átomos de carbono assimétricos. Então, falso. Letra B, o total de isômeros ópticos ativos gerados por essa estrutura é 16. Vamos contar. Eu tenho que opticamente ativa é igual a 2 elevado a N, onde esse N é o número de carbonos, o quê? Quirais. Quantos carbonos quirais eu tenho? 1, 2, 3, 4. Carbonos quirais são aqueles carbonos que têm 4 átomos de ligantes diferentes ao redor do seu eixo. Então, vamos lá. Então, é 2 elevado a 4, que dá quanto? 16 átomos de carbono, tá? Então, eu tenho 16 átomos, opticamente o quê? Ativos. Então, seria o quê? Letra B. Desses 16 átomos, quantos seriam misturas racêmicas, opticamente inativos, que seriam racêmicos?
Seria 2 elevado a 4 dividido por 2. Seria o quê? Daria o quê? 16 por 2. Que daria o quê? 8 racêmicos, tá bom? Olha o tanto de estruturinhas que vocês precisariam desenhar para vocês conseguirem achar os diastereoisómeros, por exemplo. Seriam muitas. Então, as questões não vão te cobrar isso. Elas vão te cobrar mais essa questão do conhecimento do que é um carbono assimétrico, o que são carbonos quirais, quantidade opticamente ativos e inativos. Por isso, a alternativa é a alternativa B. Essa estrutura apresenta glicose levógena. Eu posso dizer isso? Não tem como eu dizer se ela é levógena ou destrógena. Isso aqui só dá para saber em laboratório, tá bom? Analisando a estrutura, para saber se ela seria destrógena ou levógena. Na estrutura, existe 3 átomos de carbono assimétrico? Não. Seria o quê? 4 átomos. Letra E, não possui isomeria óptica? Errado, ao contrário. Ele possui isomeria óptica e vários carbonos opticamente ativos. Ele seria 16 estruturas diferentes, tá bom? Fora os diastereoisómeros, que ainda daria para contar muitos, tá bom? Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Deixa eu só dar um pause aqui para vocês tirarem a dúvida de vocês.